Olá pessoal, fica agora com o resumo semanal da novela Carinha de Anjo, do dia 29 de agosto até dia 2 de setembro de 2022. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu gostei. E lembrando, o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Patrício comenta com Estefânia que Malu só trouxe desgraça para sua família. Diante da surpresa de João Miguel, Leopardo questiona Malu e ela foge. João Miguel não disse nada a Leopardo, quem na verdade é Lírio. Branca tenta encontrar uma maneira de provar que Ivete existia bem antes que ela e João Miguel se conhecessem. Amador fala com Malu sobre o seu sucesso e lembra que sem sua ajuda ela não era nada. Malu conta a Amador que Leopardo e João Miguel estiveram no apartamento. João Miguel fica perplexo ao saber que seu amigo também está apaixonado pela Malu e que ela teve um filho. João Miguel volta a procurar Malu e exige ver seu filho. Israel telefona para Estefânia e diz estar fazendo de tudo para vencer na vida porque a ama. João Miguel diz a Malu que deve dizer a verdade a Leopardo e fica arrasado quando ela diz que seu filho morreu. Leopardo volta a procurar Lírio enquanto Malu está se apresentando no teatro. Patrício pede a Cecília que esqueça Malu para sempre. Candelária, muito nervosa, pede a Leopardo que volte quando Lírio estiver em casa. Malu e Olga conversam sobre sua mãe. Leopardo diz a João Miguel que foi atrás de Lírio e não a encontrou, e que a Lala não quis dar notícia sobre o filho de Malu. Malu se espanta ao saber que Leopardo foi vê-la. Rosa diz a Vicente que o ama e que ficaram juntos para toda a vida. Dentro da prisão, a personalidade de Ivete se apodera do corpo de Branca e ela termina com uma camisa de força pedindo ajuda e chamando pelo Leopardo. Malu tem um pesadelo com Cecília. Ofélia comenta com Leopardo sobre a amizade que existe entre Malu e o padre Anselmo. Clemência recebe uma carta do filho onde ele afirma que ainda não conseguiu esquecer Bruninha. Leopardo conversa com o padre Anselmo, que fica surpreso com a visita. Malu telefona ao hospital para saber sobre o estado de saúde de Cecília. Leopardo pede a Malu que conte toda a verdade a ele. Estefânia pergunta a Cecília se fosse obrigada a escolher entre Patrício e Malu, quem ela escolheria. Cecília confessa a Estefânia que se tivesse que escolher entre o marido e Malu, ela escolheria a filha. Terça-feira, 30 de agosto de 2022. Amador chega no apartamento no momento que o Leopardo questiona Malu. E ao vê-los juntos, acredita que foi por causa dele que Malu o abandonou. João Miguel fala com Eduardo sobre o seu dilema, já que seu amigo está apaixonado por Lírio, que na verdade é Malu. Eduardo aconselha João Miguel a escolher entre Branca e Malu. Amador diz a Malu que Leopardo deve acreditar que existe algo entre eles, pois só assim deixará ela em paz. Quando o Leopardo conta a João Miguel que teve com Malu, este descobre que seu filho não está morto. O padre Anselmo recrimina Malu por não ter dito a verdade a Leopardo. João Miguel aproveita que Malu está no teatro e vai até o apartamento ver o bebê. Malu chega em casa e Candelária diz a ela que João Miguel estava no quarto junto com o neném. João Miguel pede explicações a Malu e ela afirma que o Amador é o pai do seu filho e dá um tapa na cara dele. João Miguel vai embora furioso. Patrício diz a Estefânia que se Cecília pensar em pôr Malu dentro da casa, irá perguntar quem ela irá escolher, entre ele ou Malu. Estefânia diz: então eu recomendo que tenha muito cuidado, porque a mamãe Cecília vai escolher a Malu. João Miguel fica surpreso ao saber que Leopardo não voltou para a fazenda. Eduardo vai até o tribunal e afirma que Viviana não estava grávida quando morreu. Leopardo diz a João Miguel que não quer voltar para a fazenda sem a Lírio. E seu amigo diz que vai lhe contar uma verdade para ajudá-la a esquecer Lírio para sempre. Malu conta a Amador que João Miguel foi vê-la.
João Miguel tenta convencer Leopardo a esquecer Lírio, mas ele diz que a ama. Amador concorda em se fazer passar pelo pai do filho de Malu. Patrício pergunta a Cecília se é verdade que se ele perguntasse entre ele ou Malu, ela escolheria Malu. João Miguel depõe no tribunal e é acusado de ser cúmplice de Branca. Candelária diz a Malu que não concorda com que ela ter mentido sobre a paternidade do seu filho. Quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. João Miguel fala no tribunal sobre a dupla personalidade de Branca. Leopardo procura Malu e propõe esquecer o passado e pede que ela volte com ele para a fazenda com seu filho e Candelária para começar uma nova vida. João Miguel dá ao juiz relatórios de outros médicos para ser um objeto de estudo, para o caso da dupla personalidade de Branca. Leopardo não entende o motivo do João Miguel não apoiar sua luta para ficar com Lírio se ele mesmo está lutando para ficar com Branca. Amador pensa que a dupla personalidade de Branca seria um bom tema para uma peça de teatro. João Miguel discute com Ofélia pelo que aconteceu no julgamento. Cecília quer se aproximar de Malu e pede a Rosa que ajude a descobrir onde ela está morando. Leopardo dá de cara com Stefânia na casa de João Miguel. Rosa fica sem entender nada. Branca confessa a todos que ama João Miguel e que matou por ele e se acaba de chorar. Leopardo volta a procurar Lírio e convida para sair, mas ela recusa. E ele acaba soltando a Lírio, que conheceu o juiz Velarde e conta que ele é o pai da tal Malu e que Cecília sofreu um grave acidente. Malu fica perplexa. Cecília se aposta do corpo de Branca e pega a arma do policial. João Miguel tenta convencer Ivete a lhe entregar a arma e ela dispara contra ele. Patrício pede a Cecília que esqueça sua filha e pede que ela escolha entre ele e a Malu. Quando Branca volta a si, ela fica arrasada ao saber que Ivete feriu João Miguel. Os agentes estão depondo e afirma que Viviana era uma assassina. Malu pergunta a Candelária se Cecília e Patrício são seus pais. Depois de conversar com Candelária, Malu procura o padre Anselmo para saber de toda a verdade sobre a sua origem. Mas ao chegar, ela não encontra o padre. A Branca é posta em liberdade sob os cuidados de João Miguel. Malu enfrenta Patrício e pergunta como ele pode humilhar tanto mesmo sabendo que é a verdade e pergunta se ele realmente é seu pai. João Miguel leva a Branca para sua casa e diz à filha que ela tem até o domingo para ir embora. Patrício confessa a Malu que realmente é seu pai, mas deixa claro que gostaria que não houvesse nenhum vínculo entre eles. Quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Malu critica Patrício e diz que não quer saber nada dele nem de Cecília. Malu chega em casa chorando e conta a Candelária que Cecília e Patrício são realmente seus pais. Ofélia começa a encaixotar suas coisas e diz a Tininha que vai viajar. Branca comenta com Rosa o que aconteceu no julgamento e diz ter muito medo disso acontecer novamente. Malu conhece o ator que vai trabalhar com ela na próxima peça de teatro, mas está tão arrasada por causa da conversa com o juiz Velarde que se recusa a entrar na cena, mas Amador a leva para o palco. Omar se apresenta a Branca e ele vê nela uma semelhança com uma mulher muito má que conheceu na França. Ofélia diz a Isabela que não pretende ir embora e que faz planos para Branca e João Miguel. João Miguel ajuda Branca a trocar todas as roupas do guarda-roupa e Branca diz ter medo de ficar parecendo Ivete. O padre Anselmo visita João Miguel e fica chateado ao ver que Malu mentiu dizendo a ele que Amador é o pai do seu filho e conta toda a verdade a João Miguel. João Miguel procura Malu para questioná-la e ela confessa que mentiu porque ainda sente amor por ele. Ofélia finge estar doente para não deixar a casa do genro. Nelson lamenta não poder dar um filho a Elsa. Branca, ao ver Omar chegar, corre para dentro da casa e ele vê e diz ter a impressão de que ela está fugindo dele.
João Miguel discute com Malu. A critica por não ter contado que esperava o filho dele e confessa que não a procurou pois temia ser desprezado. Ela fala sobre o que sentiu quando soube da gravidez de Viviana. Ele diz que foi uma mentira dela. Amador descobre que o nome do seu filho irá se chamar Eduardo. Malu pergunta se pretende deixar Branca para ficar com ela. João Miguel não responde e ela sai revoltada. O padre Anselmo visita Malu e ela reclama com ele por ele ter contado toda a verdade a João Miguel. João Miguel admite para Eduardo que não sabe o que fazer. Malu conta ao padre que já sabe quem são seus pais e relata como foi o seu encontro com o juiz Velarde. Branca se arruma para João Miguel. Estefânia sugere a Isabela para ser amiga de Ofélia, pois ela vai se encarregar de se livrar de Branca. João Miguel conversa com Branca e conta sobre Malu e seu filho, e ela libera o compromisso. Nessa noite, Leopardo procura por Lírio e não a encontra, e pensa que ela está com o Amador e diz a Candelária que irá para o bar. Sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. Branca diz a João Miguel que não pode perdê-lo. Ao voltar para a casa de João Miguel, completamente bêbado, Leopardo é recebido por Branca com a personalidade de Ivete. Ele foge e vai até a casa de Lírio e pede ajuda, pois acredita que está vendo alucinações. Eduardo diz a Beatriz que existe uma maneira de acabar com tudo isso com que ela está passando com o Amador, é se casando com ele. Elsa se desespera ao tentar acordar Nelson, mas ele não responde. Beatriz diz a Eduardo que não pode aceitar e em seguida Elsa chega chorando. Leopardo diz a Malu que está ficando louco por sua causa. João Miguel, ao ver Ofélia doente, ele dá mais 3 dias para ela ficar em casa. Ofélia se alegra. Branca conta para Rosa que João Miguel teve um filho com a Malu. Cecília vai até a casa de Malu, conhece o neto e se emociona. Leopardo conta a João Miguel sua história com Ivete e diz que ela foi culpada pela morte de uma mulher e seu filho, e que fizeram abandonar a medicina, e diz que como Malu ajudou a superar esse trauma permitindo que trouxesse seu filho ao mundo. Ofélia diz a Isabela que pretende continuar morando na casa do João Miguel para destruir pouco a pouco o assassino da sua filha. Durante a sessão de psicanálise, Branca diz a João Miguel que sua irmã se suicidou e ele percebe que isso a perturba profundamente. Ofélia usa a neta para convencer João Miguel a permitir que continue vivendo na casa. Para a surpresa de Estefânia, Cecília conta a Patrício que eles têm um neto. Malu está ensaiando quando tem um mau pressentimento, mas Amador não permite que ela vá até sua casa. Candelária se preocupa, pois o filho de Malu está com febre. Eduardo comunica a Francisco e Luísa que a vida de Nelson está por um fio. Candelária deixa um recado a Leopardo pedindo sua ajuda. João Miguel é informado sobre o recado deixado por Lala, e ele vai até o apartamento de Malu e se emociona ao ver seu filho. Enquanto Malu está em cena, Amador fica sabendo que João Miguel está atendendo seu filho. Malu fica sabendo que seu filho está doente e sai correndo para casa e ao chegar, se depara com João Miguel. Leopardo fica sabendo que o bebê está doente e Malu e João Miguel estão juntos cuidando do bebê. Rosa conta a Branca que Malu e Lírio são a mesma pessoa. João Miguel diz a Leopardo que ele é o pai do filho de Lírio e que ela e Malu são a mesma pessoa. Amador se diverte com a situação, enquanto João Miguel tenta esclarecer tudo com Leopardo, que insiste em dizer que Malu é sua. Malu diz a Leopardo e João Miguel que nenhum dos dois tem um direito sobre ela e os expulsa da casa.